Então, pessoal, vamos começar a falar de cinemática, tá? É um conteúdo que é muito recorrente. Vamos começar falando de alguns conceitos básicos. Por exemplo, vetores. Os vetores, eles nada mais são do que uma reta orientada e eles possuem tamanho, né, que a gente chama de módulo, comprimento, valor numérico, tá, que é o tamanho dele, a direção, que é a linha, e o sentido, que é a seta, tá? Porque algumas medidas, elas precisam de mais informações do que apenas o valor numérico, que é a unidade. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. A gente tem esse vetor, que ele está na direção horizontal, ele aponta para a direita, e ele tem 1, 2, 3 unidades, tá? Esse aqui, nitidamente dá para ver que ele tem um tamanho maior do que esse aqui. Esse aqui, caso, no padrão aqui que eu desenhei, tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades. A direção é na vertical e o sentido é para baixo. A grandeza, ela consiste em qualquer coisa que pode ser medida, tá? Então, por exemplo, eu posso medir a sua fome, eu posso medir seu sono, sua vontade de dormir? Não, não posso medir. Mas eu posso medir a sua altura, a sua massa. Quer dizer, se a gente estivesse no mesmo ambiente, eu poderia medir a sua temperatura, tá? E existem dois tipos de medida. A medida da grandeza escalar, que vai depender do módulo e da unidade. E quando eu digo módulo, eu estou falando do número, do valor numérico, né? Da intensidade, tudo isso referente a módulo. Então, as grandezas escalares, por exemplo, são tempo, temperatura, massa. E a grandeza vetorial, ela vai depender, além do valor numérico e da unidade, ela também depende da direção e sentido, daquele exemplo lá do que eu falei, do que é um vetor, né? No slide anterior. Então, exemplos de grandezas vetoriais: deslocamento, velocidade, aceleração e força, que são grandezas que a gente vai trabalhar ao longo da aula. Então, aqui a gente tem a grandeza escalar, né? É uma escala onde, né, aqui a massa, numa balança, talvez que vocês nem tenham visto, né? Que agora as balanças na farmácia são digitais. É uma escala que sobe e desce. Mesma coisa a temperatura, uma escala que sobe e desce, ok? As grandezas vetoriais, elas dependem da direção. Então, essa dupla está puxando na horizontal e essa dupla também na horizontal. Mas e o sentido? Essa dupla para a direita e essa dupla para a esquerda. Quem vai ganhar é o lado que tiver a força maior, ok? E aqui, por exemplo, ó, se a gente está marcando aqui de se encontrar no lugar, imagina que a gente tem um trabalho em grupo, aqui é a escola, né? Aqui no centro é a escola, e você me disse que a sua casa fica a 300 metros da escola, ok? O X é a escola. Existem infinitos pontos que estão a 300 metros da escola, ok? Então, o deslocamento, ele é uma grandeza que não é escalar, ela é vetorial. Só dizer o número e a unidade não é o suficiente. Eu preciso de mais informação. Então, você pode dizer, não, então só você sair da escola, virar à esquerda, a minha casa é uma casa amarela. Ou não, ó, você tem que sair da escola, virar à direita, segunda direita, depois a direita de novo, a minha casa é uma casa vermelha, tá? Eu preciso de mais informações. Então, o deslocamento é uma grandeza vetorial. Tá bom, então se grandeza é
tudo que pode ser medido, o que é medir? Medir é comparar com padrão. Então, foram estabelecidos padrões de medida para que a gente possa quantificar uma grandeza. E a gente vai comparar o que a gente quer medir, o quanto é maior ou menor do que o padrão que a gente está utilizando. Então, se eu quero medir o seu tamanho, eu vou usar o padrão metro, né? A unidade metro. Pode ser uma régua e pode ser, ela pode, além de estar marcada em metro, ela pode estar subdividida em centímetros, ok? E aí eu vou verificar o quão maior ou quão menor você é em relação ao padrão. Então, não adianta você me dizer uma medida sem unidade, eu preciso da informação completa, né? Então, ela obrigatoriamente tem que ser escrita com a unidade. Por exemplo, eu tenho uma filha e eu queria verificar se ela estava com febre. Para fazer essa verificação, eu utilizo um termômetro. Então, eu peguei o termômetro que tem aqui em casa, coloquei na axila dela, esperei um pouquinho, entrou em equilíbrio, né? E fiz a medida e achei 100 graus. Diz para mim, ela tá com febre, ela tá bem, ela já morreu, né? Porque é 100 graus, mas eu não disse a unidade. Então, muito cuidado. Se for 100 graus Celsius, já era, não tem mais filha. Agora, se for 100 graus Fahrenheit, ela tá começando a ficar com febre, tá? Então, para ter significado, precisa ter a unidade. Se eu falar para você assim, eu demoro 5 para chegar na escola que eu trabalho. 5. Você não tem como saber se é muito rápido, né? Se eu moro do lado da escola, ou 5 segundos, né? Ou se é 5 minutos, ou seja, eu moro na mesma rua que a escola, ou se é 5 horas. Caramba, eu moro em outro município, outro estado. Então, a unidade é extremamente importante. Sem unidade, aquele valor numérico não tem significado. E aqui estão representadas algumas unidades do Sistema Internacional, o SI, tá? Então, esse Sistema Internacional é um conjunto de medidas e unidades utilizadas para essas medidas que foram estabelecidas em conjunto pela maioria dos países. Então, o tempo em segundo, a distância em metro, tá? O que a gente vai usar agora é justamente isso: tempo, distância, massa, velocidade, aceleração, tá? Mais para frente, força. Vamos utilizar aos poucos. A temperatura que a gente utiliza no dia a dia não é a temperatura do Sistema Internacional, né? A gente utiliza no dia a dia graus Celsius e no Sistema Internacional é Kelvin, tá? Então, é para justamente facilitar a troca de informação. Se eu leio um artigo científico, se estão utilizando as unidades do Sistema Internacional, elas são mais significativas para mim. Se eu for ler um estudo do movimento de algum teste de colisão de carro, por exemplo, que seja americano, Estados Unidos, né? A velocidade pode estar em milha por hora. Eu vou ter que dar uma analisada em como é que converte, porque eu não sei o significado de milha por hora. Metro por segundo eu sei, tá? Então, é só para ter uma combinação entre os países. Agora vamos falar um pouquinho das fórmulas, né? As tão temidas fórmulas. Ai, professora, por que na física tem tanta fórmula? Olha, gente, as fórmulas matemáticas, elas são usadas porque os fenômenos, eles são descritos por elas, né? E,
Se você for ver bem, é até melhor que seja assim, né? Imagina que o arco-íris aqui no Brasil seja diferente do arco-íris no Japão, que seja diferente do arco-íris em Marte. Não é diferente. A mesma física, a mesma equação matemática que funciona para cada um desses exemplos consiste numa regra matemática que foi descrita por algum cientista, tá? Então, e aí através dessas fórmulas a gente vê como as grandezas se relacionam e aí a gente consegue determinar os valores desconhecidos, que são as incógnitas, né? E aí é muito importante que você grave as fórmulas, que você entenda o que cada letra representa, né? Então, ao invés de escrever por extenso, velocidade é igual ao deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Essas grandezas elas são representadas por letras para justamente facilitar a escrita da fórmula, tá? Agora a gente vai falar de conceitos específicos da área de cinemática. E a cinemática nada mais é do que o estudo do movimento. Deixa eu falar a diferença entre o ponto material e o corpo extenso, tá? Então, o ponto material é quando a dimensão do móvel é desprezada, a gente pode desconsiderar, não é importante para o problema. E o corpo extenso, quando a dimensão é importante para o problema. Cuidado! Ponto material não é quando o objeto é pequenininho e corpo extenso não é quando o corpo é grandão, tá? Então, o que eu quero fazer você pensar agora para você entender melhor isso? Um caminhão de 30 metros de comprimento é um ponto material ou um corpo extenso? Depende. E o segredo tá aqui, ó. Depende do problema em questão. Tá? Primeiro problema. Nós temos um caminhão de 30 metros de comprimento que tem que percorrer 700 quilômetros do Rio de Janeiro para São Paulo. Vai fazer uma entrega, tá? Nesse exemplo, esse corpo, esse caminhão é um ponto material, porque o tamanho dele em relação à distância que ele tem que percorrer, 700 quilômetros, são 700 mil metros. Se você comparar 700 mil metros com 30 metros, 30 metros pode ser desprezado. Agora, se a gente tem um caminhão de 30 metros e ele tem que passar completamente por cima de uma ponte de 450 metros, o tamanho da ponte, o tamanho do caminhão não estão tão distantes assim. Então, para ter precisão e tirar o caminhão completamente da ponte, então imagina o seguinte, ó. A ponte começa aqui, tá? E termina aqui, ok? Se eu pegar esse caminhão aqui, vou botar o azul. Se eu pegar esse caminhão aqui e pedir para ele se deslocar 450 metros, essa ponta aqui, andando 450 metros, ela vai parar aqui, ó. E o caminhão vai ficar ainda dentro da ponte. Então, para ele poder sair completamente da ponte, ele tem que andar os 450 metros da ponte, mais os 30 metros dele. Que aí essa parte da frente vai sair completamente de dentro da ponte. Então, nesse segundo exemplo, o caminhão é um corpo extenso. Nesse primeiro exemplo, o caminhão é um ponto material. Referencial. O referencial nada mais é do que o ponto de vista. É onde o observador está, a posição dele. Então, ele está ali olhando, dependendo do referencial, você pode ter uma resposta diferente. Pode parecer redundante, mas eu quero deixar bem claro que repouso significa que a posição não muda
com o tempo e movimento quando a posição muda com o tempo. Então, posição mudando com o tempo, a gente está falando de velocidade. Então, quando eu falo de movimento, eu posso pensar em velocidade. E quando eu falo em velocidade, eu posso pensar em movimento, tá? Por que parece ser bobo, mas é importante a gente explicar? Porque o repouso e o movimento dependem de um referencial. Então, olha essa charge aqui. Não mandei você se movimentar um pouco hoje? E aí o Garfield pensa, obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. Então, é muito importante que essa definição de repouso e movimento, para que você classifique um objeto, obrigatoriamente tem que ser levado em consideração o referencial dele. Então, agora eu estou aqui de frente da mesa do computador, em repouso em relação à minha gata. Minha gata está aqui do meu lado, olhando para mim agora. Então, em relação a ela, a minha posição não está mudando com o tempo. Mas em relação ao astronauta que está lá na Estação Espacial Internacional, a gente tem um satélite que é habitável, que gira em torno, satélite gira em torno da Terra, e que ele quase nunca fica vazio, de 6 em 6 meses há uma troca de astronautas. E aí, se o astronauta estiver olhando para mim agora, ele vai ver a minha posição mudando com o tempo, tá? Outro exemplo aqui é num ônibus, né? Deixa eu botar nomes aqui. Ó, a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. Então, esse ônibus está se movimentando para lá, ok? A pessoa A está parada? Depende. Depende do referencial, ok? Se o referencial for você, a pessoa A está parada, ok? A pessoa A está olhando para o ônibus e está vendo aqui a pessoa B e C se movimentando, ok? Então, para o A pessoa B e a pessoa C estão se movimentando da esquerda para a direita, ok? Agora, peraí, se a pessoa C olha para a pessoa B está parada ou está se movimentando? Pelo referencial de C, a pessoa B está parada. A pessoa C está vendo a B sempre no mesmo lugar conforme o tempo vai passando. E C para B e B para C também, tá? Então, para o A, o B e o C estão em movimento. Mas para o C, ele está parado. Ele olha para baixo, ele não está se movimentando. O referencial dele, ele não está se movimentando. E muito menos a pessoa B. É meio complexo, mas eu vou piorar a situação. E então, o C, para ele, do ponto de vista dele, a pessoa C está parada. E quando ele olha, o C olha para o A está parado ou está se movimentando? Quando você está sentado dentro do ônibus, parado, e você olha para fora, qual a impressão que você tem? Que as coisas estão se afastando de você, né? No caso, se estiver na frente, vai estar se aproximando, né? Então, para o observador C, ó, esse aqui, vou botar um Czinho aqui. Para o observador C, ele está parado e tudo ao redor dele, fora do ônibus, está se movimentando da direita para a esquerda, tá? Por isso que eu coloquei esse aqui, que é o ponto de vista do C. Quando você for andar de ônibus, você vai pensar nisso, né? A trajetória nada mais é que o caminho percorrido, né? Aqui a gente tem, do lado esquerdo, uma sequência de superposição de fotos, onde a gente vê a trajetória
de um atleta, pode ser, não sei se é olímpico, mas de um atleta de uma modalidade olímpica, né? De salto, de como foi a trajetória dele, ó. Que figura geométrica é essa aqui? É uma parábola, ok? E aqui a gente tem o caminho percorrido, a trajetória de uma pessoa na praia. Vamos fazer essa questão aqui junto, justamente para poder identificar direitinho essa questão do referencial, ok? Leia com atenção a tira da Turma da Mônica, mostrada abaixo, e analise as afirmativas que se seguem, considerando os princípios da mecânica clássica. Item 1. Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate. Olha, em relação ao skate, a posição dele está mudando com o tempo? Sim ou não? Não. Ele está parado em cima do skate. Então, ele não está em movimento em relação ao skate. Item 1 está errado. Então, eu vou eliminar tudo que tem o item 1 e aí eu não preciso mais fazer a questão. A resposta é letra D. Mas vamos verificar 2 e a 3. 2. Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate. Ok. Mas em movimento em relação ao Cebolinha. Ok. Concordo. Concordo é ótimo. 3. Cebolinha encontra-se em movimento em relação ao amigo Cascão. Resposta correta, letra D. Mas não é só o movimento ou repouso que depende do referencial, ok? A trajetória também. Então, olha só. Se a gente está num carro em movimento e joga a bola para o alto, a bola vai cair no nosso colo. Então, para a pessoa que está dentro do carro, a bola vai subir e descer e cair no nosso colo, ok? Mas para uma pessoa que está fora, ela não vai ver esse movimento de sobe e desce retinho da vertical. Ela vai ver um movimento de parábola, tá? A mesma coisa é nesse avião aqui. Então, imagina que a gente tem um avião que tem uma velocidade horizontal para a direita, ok? E aí, esse piloto vai lançar uma caixa com mantimentos. Para o piloto, nessa velocidade tá constante, toda vez que ele olha para baixo, ele vê a caixa. Então, para o piloto, a caixa cai em linha reta, já que a velocidade da caixa é a mesma, tirando o vento, essas coisas, tá, gente? Resistência do ar, mas é basicamente a mesma que a velocidade do avião. Porque, olha só, a caixa não estava antes dentro do avião? O avião não estava levando a caixa? Tudo que tem dentro do avião, se tiver com a velocidade, se o avião estiver se movimentando, vai ter a mesma velocidade que o avião. Quando ele soltou, essa caixa continua com a mesma velocidade. Então, por isso que ela sempre é vista embaixo pelo piloto. Agora, a pessoa que está fora, ela vai ver um pedaço, um arco, né, de parábola. Ela vai ver ela caindo como um arco de parábola, ok? E um helicóptero? Uma pergunta aqui. Se o helicóptero, eu não sei quanto tempo de autonomia um helicóptero teria, né? Mas vamos supor que tem bastante tempo. E aí o helicóptero, ele decola e fica parado no mesmo ponto durante 12 horas. Quando ele desce, ele vai descer aonde? Imagina que ele fez isso no Rio de Janeiro, né? E aí, quando ele desceu 12 horas depois, ele vai descer aonde? No Rio de Janeiro ou no Japão? O que você acha? Ele vai descer no Rio de Janeiro, exatamente sob o mesmo ponto que ele decolou. Por quê? Porque tudo na Terra gira junto com ela.
você agora está numa velocidade absurda de 30 km por segundo em torno do Sol. É absurda essa velocidade, tá? Mas você não sente, você tá com essa velocidade também. Então, não é só a gente que tá na superfície, ok? Tudo, até a atmosfera também. Agora, a gente vai falar do deslocamento, tá? A gente tem que entender o que significa esse triângulo S aqui. Esse triângulo é o famoso delta, tá? E esse S aqui significa a posição, do inglês space, tá? Então, para você calcular o deslocamento, você vai pegar o valor final da posição, a posição final dele, e subtrair da posição inicial, tá? Esse símbolo, delta, não é um triângulo, é um símbolo, é uma letra do alfabeto grego. Ele representa a variação. Então, você vai, na verdade, analisar o quanto de mudança ocorreu, tá? E ele sempre vai ser calculado através do valor final menos inicial. Não importa quem está aqui do lado dele, não importa. Sempre vai ser o valor final menos inicial. Então, a gente vai utilizar, por exemplo, o ΔV de variação de velocidade. A gente vai usar o ΔT minúsculo de variação de tempo, intervalo de tempo, ok? Então, vamos a um exemplo aqui. Imagina que a gente tem um marco aqui de uma estrada com uma régua aqui, onde a gente tem o zero como referencial. Para o lado direito, a gente tem os valores positivos. Então, por mais que não dê para ver direito aqui, esse aqui é mais 10, esse aqui é mais 15. E para o lado esquerdo, a gente tem os valores negativos. Aqui a gente tem menos 10, tá? Então, vamos ver aqui o quanto... Deixa eu ver que cor que vai sobressair mais. O quanto que o carro vermelho se deslocou, saindo do ponto de mais 10 e indo até o ponto de mais 15. Então, o ΔS vai ser valor final, que é 15, menos o valor inicial, que é 10. Então, 15 menos 10, né? A gente faz o seguinte, sinais diferentes. A gente repete o sinal do maior e subtrai. Então, 5 metros. Ok? Agora, vamos ver esse carro branco aqui, ó. Vamos ver daqui para cá. Ok? Então, o ΔS desse carro branco vai ser... A posição inicial dele é 15. Menos a posição final. A posição final é menos 10. Então, eu vou ter que colocar o menos 10. Ok? Então, muito cuidado que esse sinal aqui é da fórmula, que é o final menos inicial. Se um dos valores forem negativos, o ideal é que você substitua entre parênteses, ok? Então, o ΔS dele aqui, vou colocar aqui mais para baixo, vai ser 15 menos com menos da multiplicação dá mais, então 15 mais 10 vai dar 25 metros, ok? Então, você consegue ver que se você colocasse 15 menos 10, daria 5. Esse tamanho aqui, ó, esse tamanho aqui, ele não pode ser igual a esse tamanho aqui. Ele tem que ser maior. Então, cuidado na hora de substituir números negativos. O ideal é que seja substituído entre parênteses. Bom, a próxima grandeza que a gente vai ver é a velocidade. Então, falou em movimento, falou em posição mudando, alterar, né? Alterar a posição do objeto com o tempo, a gente está falando de velocidade. Então, como eu disse, ao invés de escrever a fórmula com as grandezas por extenso,
eu faço o seguinte, eu uso, né, a letra V para velocidade, eu uso ΔS para distância ou deslocamento e eu uso ΔT para intervalo de tempo, né, o tempo que ele demorou para descrever esse movimento. Então, com isso, eu consigo escrever as fórmulas de modo mais objetivo, tá? Então, sempre que eu colocar uma fórmula, eu vou colocar a fórmula e depois eu vou colocar o que cada letra representa. Então, V de velocidade, ΔS de deslocamento, ΔT intervalo de tempo, o tempo, né? Lembrando que o delta sempre é o valor final menos o valor inicial, ok? E aí, as unidades. Então, a gente tem aqui 2 exemplos de conjuntos de unidade, ok? Quando eu botar uma grandeza entre colchetes, é que eu estou falando da unidade dela. Eu quero especificamente tratar da unidade dela. Então, por exemplo, se eu colocar o espaço em metros e o tempo em segundo, então, obrigatoriamente, a velocidade vai ser metros por segundo. Por quê? Porque a unidade, olha só, essa fórmula aqui, ela não serve só para achar um número. Ela também serve para você analisar a unidade. Então, para calcular a velocidade, eu não divido espaço sobre tempo. Então, para achar a unidade da velocidade, eu vou dividir a unidade que eu utilizei no espaço pela unidade que eu utilizei do tempo. Então, se eu usei metro para espaço e segundo para tempo, a unidade vai ser metros por segundo. Agora, se eu usar a unidade, lembrando, entre colchetes, eu estou falando da unidade, de espaço em quilômetros e o tempo em hora, a velocidade, a unidade dela vai ser a divisão entre a unidade do espaço pela unidade de tempo, quilômetro por hora. Só que essas não são as únicas unidades que existem no mundo, ok? Você pode ter outros tipos de unidade, né? Então, outros exemplos de unidade de velocidade são milhas por hora nos Estados Unidos, ok? Poderia ser centímetro por minuto, se eu estou analisando um inseto se locomovendo, tá? Poderia ser milímetros por segundo, qualquer unidade. Ah, eu falei da... Falei ou não falei? Não lembro. Mas vou te dar um exemplo aqui. A Terra gira em torno do Sol com uma velocidade de 30 quilômetros por segundo, tá? Então, qualquer unidade de distância dividido pelo tempo, qualquer unidade é unidade de velocidade, ok? Mas as mais utilizadas são metros por segundo e quilômetros por hora. E para você passar de metros por segundo para quilômetros por hora e vice-versa, você vai usar essa relação aqui, ok? Do maior para o menor, divide por 3,6 e do menor para o maior, já que eu quero aumentar, eu multiplico por 3,6, ok? Por último, a gente tem aqui a aceleração. Se a velocidade é a posição mudando com o tempo, a aceleração é a velocidade mudando com o tempo, tá? Então, essa é a fórmula da aceleração. A aceleração é a velocidade variando com o tempo. Então, toda vez que a velocidade muda com o tempo, é porque a grandeza, a aceleração foi aplicada, ok? E do mesmo jeito que a gente utilizou a fórmula da velocidade para achar as unidades, a gente também vai utilizar, na verdade, a fórmula da aceleração para achar as unidades, ok? Então, a unidade da aceleração
vai ser a unidade da velocidade dividida pela unidade de tempo. Então, por exemplo, metros por segundo na velocidade e segundo no tempo. Como é que a gente divide fração? A mesma matemática que a gente utiliza para os números, a gente vai utilizar para as unidades, ok? Repete a primeira fração vezes o inverso da segunda. Metro vezes 1 dá metro, segundo vezes segundo dá segundo ao quadrado. Você pode colocar assim, metro dividido por segundo ao quadrado, ou você pode dizer simplesmente metro por segundo ao quadrado e colocar de lado, tá? Mas é muito importante que você entenda, ó, vamos pegar daqui. Imagina a gravidade, tá? A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Mas eu vou botar assim, ok? 10 metros por segundo é isso aqui, né? Metros por segundo ao quadrado. Mas eu queria botar assim para você poder analisar melhor. Imagina que vamos supor que você está sentadinho, não sei como é que você está assistindo a aula, né? Mas você está sentada aí, com a mão apoiada na mesa, você joga uma bola para o alto com uma velocidade de 50 metros por segundo. A gravidade vai puxar essa, né, bola para baixo. Então, a gravidade, quando a bola está subindo, está atrapalhando. O que vai acontecer? A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso significa o quê? Que a cada segundo, a velocidade vai diminuir 10 metros por segundo. Então, se estava 50, o que vai acontecer? Vai virar 40 metros por segundo no primeiro segundo, 30 metros por segundo, depois 20 metros por segundo, depois 10 metros por segundo, mais um segundo vai ficar 0 e depois vai começar a cair. E aí vai cair como? Com a mesma regra. A cada segundo ela vai aumentar agora, nesse caso, 10 metros por segundo. Então vai ficar no sexto segundo, 10 metros por segundo. Depois, 7 segundos, vai ficar 20, 30, 40, 50. Então, vai demorar 5 segundos para subir, vai demorar 5 segundos para descer, porque a regra é a mesma. A regra é a aceleração da gravidade, ok? Então, pessoal, o ideal é que a gente faça exercícios do concurso que a gente está estudando. Mas vamos começar com alguns exercícios mais simples para a gente poder treinar, ok? A maneira como esse conteúdo cai depende da prova, depende da banca, né? Então, por exemplo, se for o Enem, cai de um jeito, da UERJ cai de outro, da Sargento Aeronáutica cai de outro. Apesar deles 3 cobrarem todo ano, toda vez que tem prova cai cinemática, a maneira como cobra é diferente. Mas para a gente ter uma ideia geral de como usar as fórmulas, vamos trabalhar em conjunto aqui, ok? Então, olha só. Determine a velocidade. Eu gosto de anotar todos os dados, tá? Sabendo que às 13 horas esse carro se encontra ao quilômetro 30. Então, ó, o tempo 1 é 13 horas e a posição 1 é 30 quilômetros, tá? E de uma estrada, e às 15 horas, então o tempo 2, 15 horas, ele vai estar na posição 130 quilômetros. Então, ele quer a velocidade. Então, eu anotei todos os dados e agora eu vou escolher a fórmula. V igual a ΔS sobre ΔT, tá? Para achar o V, então... Para achar o V, então, eu vou ter que utilizar a variação da posição, que é o valor final. Vou botar aqui, ó. Final menos inicial, para eu não esquecer a ordem, tá? Então, vai ficar 130 menos 30 dividido, né,
tempo final menos tempo inicial. 15 menos 13. Então, 130 menos 30 dá 100. 15 menos 13 dá 2. Ok? 100 dividido por 2 dá 50. Qual a unidade? Bom, eu não usei quilômetro e dividi por hora. Então, quilômetro por hora. Ok? O ideal, gente, é que você pause, ok? E faça a questão por conta própria. Só veja a resolução se você não conseguiu fazer, ok? Número 3. Qual é a velocidade do som no ar? Então, ele quer a velocidade. Sabendo que ele se desloca a 1020 metros, cuidado, esse ponto é um ponto só de leitura, a gente não utiliza esse ponto, ok? Então, o deslocamento do objeto ar, né? 1020 metros, ok? E o tempo que ele demora é 3 segundos. Então, aqui, ele não disse a hora que o ar começou a se deslocar e até a hora que a pessoa mediu, né? Ele não disse que aonde começou, aonde terminou. Ele já deu o deslocamento, ele já deu o tempo. Então, aqui, diferente da primeira, já tem o ΔS. Então, vai ser 1020 dividido por 3. E aí, a gente tem que tomar cuidado aqui na hora de fazer a conta. O ideal, é que você não utilize calculadora, utilize sua sabedoria em matemática básica, ok? Então, 10 dividido por 3 dá 3, porque 3 vezes 3 dá 9, ok? E resta 1. Desce o 2. Desceu, eu sou obrigada a dividir. 12 dividido por 3 dá 4, porque 4 vezes 3 dá 12, resta 0. Desceu o 0, tá? Não, mesmo que reste 0, se tiver número para descer, você é obrigado a continuar. E desceu o número, você é obrigado a dividir. Mas não dá para dividir. Tentei imitar uma voz chata, mas acho que não ficou legal. Ai, não dá para dividir. Dá sim, todo número dá para dividir. Qual é o número que multiplicado por 3 dá 0? 0. Então, cuidado, tá? Então, 0 vezes 3 dá 0, vai restar 0. Restou 0 e não tem mais número para descer, aí sim acabou. Então, aqui dá 340. Nessa eu usei metros e segundo, vai ser metro por segundo, ok? Questão 4. Calcule a distância calcule a distância percorrida durante 30 segundos de um objeto cuja velocidade é 5 metros por segundo, ok? Então, aqui eu vou usar a fórmula V igual a ΔS sobre ΔT, só que agora eu não quero achar a velocidade, eu quero achar o deslocamento. Então, tiro o V, no lugar do V eu coloco 5, o ΔS eu quero achar, e o ΔT é 30, ok? Então, eu quero achar o ΔS. Para achar ele, eu tenho que isolar ele. Então, esse 30 que está aqui do lado direito, dividindo, vai passar para o lado esquerdo, multiplicando. Então, vai ficar, eu vou copiar todo mundo que eu não mudei, que não está marcado ali. Opa, copiei a letra errada. E o 30, eu vou colocar depois, os incomodados que se mudem depois, ok? A prioridade é quem eu não mudei. O 30 está do lado direito dividindo, passa para o lado esquerdo, multiplicando. Agora que a letra está sozinha, eu posso colocar o igual aqui e continuar. 3 vezes 5 é 15, com 0 aqui
150. 150 metros, ok? Por último, determine o tempo. E aí, cuidado. Ele não quer o tempo de qualquer maneira. Ele quer o tempo em minuto, tá? Então, você precisa obedecer o comando da questão. Então, determine o tempo em minuto de viagem que um carro que se desloca com a velocidade de 80 km por hora demora para percorrer 40 km. Olha, ele não disse que o deslocamento é 40 km. A interpretação de texto, né, e a unidade tem que ser utilizadas para poder identificar de que grandeza ele está falando. Por exemplo, um objeto com 5 kg, você tem que saber que quilograma é massa. Tem que saber, ok? Então, mais uma vez, a fórmula V igual a ΔS sobre ΔT. No lugar do V, eu boto 80. ΔS é 40. E ΔT eu quero achar, ok? Eu quero isolar o ΔT. Então, o ΔT está ali embaixo dividindo, né? Eu vou jogar ele para o outro lado. Ok? Então, vai ser o seguinte. Vou repetir todo mundo e depois jogar o ΔT. ΔT do lado direito dividindo, vai passar para o lado esquerdo, multiplicando. Não consegui isolar ainda. Vou jogar o 80 para o outro lado. Então, ΔT é igual a 40 dividido por 80. Posso cortar o 0 com 0, ok? Posso dividir em cima e embaixo por 4. Então, vai dar 1 dividido por 2. Quanto que é 1 dividido por 2? Eu tenho que colocar o 0, vírgula, né? Para poder acrescentar o 0 aqui. 10 dividido por 2 dá 5. Porque 5 vezes 2 dá 10, resta 0. Restou 0, não tem mais nenhum número para descer. Então, aqui o tempo vai ser 0,5. Qual a unidade? Vamos olhar lá. Anotar os dados vai te auxiliar nisso também. Ó, a distância está em quilômetro. E ela forneceu esse quilômetro aqui da velocidade. Tá? E o tempo vai ser em hora. Então, aqui é 0,5 hora. Mas eu não acabei a questão, porque ele não quer que calcule o tempo. Ele quer que calcule o tempo especificamente em minuto. Meia hora, eu sei de cabeça que são 30 minutos. Mas e se não fosse 0,5? Se fosse 0,4? Vamos fazer essa continha aqui. A gente vai fazer uma regra de 3. Hora e minuto. 1 hora são 60 minutos. Então, 0,5 são x minutos. Multiplica cruzado, vai ficar x igual a 0,5 vezes 60. Vou fazer aqui no cantinho, 60 vezes 0,5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Não preciso fazer a multiplicação por 0, né? Não vai acrescentar em nada. Mas esse cara tem 0 casas depois da vírgula. Esse cara aqui tem uma casa depois da vírgula. Então, esse cara aqui vai ter uma casa depois da vírgula. Então, aqui dá 30. Qual a unidade, né? A unidade vai ser da coluna que está faltando, onde tem o x. O x está na coluna dos minutos. Então, a unidade aqui é minuto. Agora sim, acabei o problema, tá?